Pronto, queridos, vamos iniciar a nossa aula, certo? Instituto Bíblico Atos, interpretação bíblica, nós vamos falar de hermenêutica. Eu já citei aqui a importância do curso de hermenêutica devido a não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa, seja pregador, orador, e também para que a gente não replique coisas erradas, porque no passado eu aprendi coisas erradas, aprendi que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Deus estará ali presente, mas o texto não está se referindo a um culto com poucas pessoas. Quem viu os vídeos vai lembrar do que eu estou falando. E quando a palavra diz que buscai a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, as demais coisas não significam todas as coisas. As demais coisas significam comida e bebida, porque as pessoas não estão acostumadas a observar a regra de ouro. E aqui eu falo uma coisa muito importante: a regra de ouro da hermenêutica é texto fora de contexto é pretexto para heresia. Texto fora de contexto é pretexto para heresia, ok? Então, quando você pega um texto, você tem que ler os versos anteriores e posteriores, que é o contexto bíblico, certo? Para que você possa aplicar aquele texto de forma correta. Mas não é apenas isso. Existem, sim, né, outras formas que nós vamos usar, nós vamos aprender hoje para interpretar um texto de forma correta. Então, vamos lá para o nosso slide. Tem um sumáriozinho aqui. Nós vamos ver os fundamentos da hermenêutica, o papel do intérprete, a história da Bíblia, contexto e cultura, ferramentas do exegeta, aplicação prática. Certo? Então, nós vamos ver esses 6 temas. Eu não sei se conseguiremos dar um tema por segunda-feira, por semana. Se conseguirmos, o curso terá duração de 6 semanas. Se não conseguirmos, ele terá um pouco mais do que 6 semanas, ok? Como falei, quem perdeu uma aula, assiste depois pelo YouTube. Eu vou disponibilizar o link lá no grupo. Fundamentos da hermenêutica. O que é hermenêutica? Eu não sei se você já sabe o que é hermenêutica, mas vamos lá. Hermenêutica é um método cuidadoso construído ao longo dos séculos para revelar o propósito original dos autores de textos antigos, evitando que a leitura se torne mera projeção do presente. Não é a hermenêutica, ela não foi criada inicialmente para estudar a Bíblia, certo? Ela foi criada para estudar textos antigos, estudar de forma correta, observando o contexto histórico, cultural, geográfico. E aí, com o passar do tempo, foi visto que havia necessidade de trazer esse conhecimento, essa aplicação da hermenêutica para as escrituras. Porque, se você observar, todas as seitas têm base bíblica. Só que são heresias. Você pode pegar um texto da Bíblia e criar uma heresia. E, fundamentada nessa heresia, criar uma seita. Por exemplo, os mormons saíram de dentro da igreja evangélica. O Joseph Smith disse que viu um anjo que apareceu para ele e deu um livro, que é o livro dos mormons, e que ele deveria seguir esse livro, e ele simplesmente abandona a Bíblia e vai seguir o livro. E as escrituras dizem que se aparecer um anjo, ainda que apareça um anjo do céu, um outro evangelho, uma outra escritura, seja considerado maldito, maldição, anátema, certo? E se você for observando, você vai ver que inúmeros outros, certo?
Eu não sei se mais alguém entrou aí, depois eu vou ver como é que eu boto automático, porque eu não vejo quem é que está entrando. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa que chegou agora. Pronto, entrou. Aí eu não vejo quem está entrando, aí fica difícil para mim aqui, mas vamos voltar. Então, todas essas seitas heresias, espiritismo, catolicismo, eles usam bases bíblicas, só que eles pegam o texto e distorcem ele, aplicam fora de contexto, acrescenta algo, retira algo, soma algo, subtrai algo, multiplica algo, divide algo, e isso cria muita confusão, certo? Se você tiver o conhecimento correto e saber como aplicar a hermenêutica, como interpretar o texto bíblico, você não vai ser enganado facilmente e você não vai passar nenhuma heresia para ninguém, tá? Então, vamos lá, já falei a definição. Raízes históricas. Suas raízes remontam à Grécia Antiga, onde filósofos desenvolveram técnicas para interpretar poesia e discursos. Com o tempo, teólogos medievais e reformadores, os pais da reforma, né? João Hus, Martim Lutero e tantos outros, as aplicaram às escrituras, enfrentando linguagem simbólica, estruturas literárias complexas e contextos sociopolíticos distintos. Meu amado, nas escrituras, a interpretação correta que devemos aplicar é a interpretação literal. Contudo, existem exceções. Existem livros que são históricos, livros que são alegóricos, livros que são, entendeu? Então, nós temos que ter o conhecimento de como interpretar aquele livro, porque, senão, nós vamos cair em erro. Se os irmãos se lembrarem agora, aí, não sei se vocês vão recordar, os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia foram ditos que eles eram bem, como é que se diz? Eles eram rigorosos no sentido de ouvir, mas não somente ouvir, não só receber, mas de buscar nas Escrituras, de confrontar, de observar se o que estava sendo dito realmente é o que está nas Escrituras, é a verdade. E isso deveria ser algo comum entre todos os cristãos. Não é tudo que eu vou ouvir que vai entrar e eu vou receber e assimilar como verdade. Será que aquela pessoa que está passando para mim está interpretando corretamente as Escrituras? Está me passando realmente um contexto, um texto dentro do contexto de forma correta? Então, isso nós temos que observar, tá bom? Cada texto é fruto de condições específicas de época. Nós temos que observar a época que o texto foi escrito, para qual público-alvo ele foi escrito, para quem foi escrito, em que local foi escrito, qual a finalidade daquele texto, qual a finalidade? Foi para instruir? Foi para exortar? Então, temos que observar tudo isso. Ignorar esses elementos é como tentar decifrar uma carta sem saber quem a escreveu ou em que circunstância ela escreveu. Você pega a carta, não sabe quem escreveu, não sabe para quem ela escreveu, não sabe por que escreveu, e vai interpretar como aquela carta. Você vai interpretar de qualquer forma. E as escrituras não podem ser interpretadas dessa forma. Amém? Deixa eu tentar aqui ver como é que eu não quero, eu quero passar os slides. E não estou conseguindo. Se eu vier para cá, deixa eu ver aqui se eu consigo. Interpretação bíblica. Não estou conseguindo passar os slides. Vocês estão vendo esse segundo slide?
Não. Não? Um de um, que estava mostrando. Um de um. É porque eu não estou conseguindo passar, acredita? Deixa eu ver aqui. Eu deveria ter treinado antes, mas também não tinha nem como treinar, né? Não se preocupa não, pastor, é assim mesmo. Pastor, passe primeiro aí para o senhor, depois o senhor compartilha. Pronto. Consegui. Pronto, vamos lá. Por que a hermenêutica é necessária? Ela vai evitar distorções, certo? Sem método rigoroso, interpretações pessoais se confundem com verdades objetivas, gerando inconsistências acumuladas ao longo das gerações. Por exemplo, na igreja, no domingo retrasado, uma pastora estava orando e ela orou assim: Senhor, dá porção dobrada do teu espírito sobre a igreja. Bem, eu aprendi assim e por algum tempo eu ensinei assim, até que eu obtive o conhecimento. Não é isso que a Escritura está dizendo. Lá no texto, se você observar, quando Eliseu pede porção dobrada do Espírito a Elias, o Espírito é escrito com E minúsculo. Se refere ao Espírito do homem e não ao Espírito Santo. Outra coisa, o Espírito Santo é uma pessoa inteira. Ele não pode ser fracionado, ele não pode ser multiplicado, não pode ser subtraído, não pode ser somado, não pode ser dividido. Então, você pedir porção dobrada do Espírito Santo é errado. Tem alguém com o microfone aberto aí, acho que é Salatiel. O microfone está aberto, a gente está ouvindo aqui tudo. Quando quiserem fazer pergunta, pode abrir, viu? O microfone e perguntar. Então, o que é que Eliseu estava perguntando ali? Eliseu... Não, tudo bem. Estou só avisando. O que é que Eliseu estava pedindo a Elias? Eliseu estava pedindo a Elias que ele queria a unção de Elias dobrada. Não era o Espírito Santo dobrado, era a unção. E se você observar a vida de Eliseu e a vida de Elias, você vai ver que Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Inclusive chegando a ressuscitar uma criança, coisa que Elias não fez, Eliseu fez. Ressuscitou o filho daquela viúva, da Sunamita, né? Na Sunamita, que ele ora para ela ter um filho, ela tem, depois o menino morre, aí ela ela vai até o servo, né? Até Eliseu manda colocar o bordão dele em cima da criança e tal. Então, nós temos que entender que não é apenas ler um versículo isolado e aplicar aquele versículo isolado sem observar o contexto, os versos anteriores e posteriores, para ver se a aplicação que eu estou fazendo está correta. Essa é a regra de ouro que eu falei no início da hermenêutica. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Certo? Aplica-se a vários textos. A hermenêutica não aplica-se, falei no início também, ela não é aplicada apenas em texto bíblico, não, certo? Qualquer texto antigo, qualquer interpretação de qualquer poesia pode ser aplicada à hermenêutica. Não é exclusiva das escrituras, vale para contratos legais, poemas clássicos, documentos históricos, mas a natureza sagrada da Bíblia eleva a responsabilidade do intérprete. Porque se você ouve uma coisa errada, acredita como aquilo, recebe como verdade e replica errada, você vai estar pecando. Porque você vai estar ensinando algo errado. E isso será cobrado. Então, para nós, a importância da hermenêutica ela é superior a todas as outras, certo? A poética, a histórica, a literária, a um clássico, a um documento histórico, a um contrato, enfim, ela é muito mais importante. A hermenêutica ela exige uma estrutura, etapas claras, critérios consistentes, revisão constante. A ausência dessa rigidez gera correntes teológicas opostas
partindo dos mesmos textos. Se uma pessoa lê um texto sem fazer a hermenêutica do texto, certo? Sem interpretar ele corretamente, ela vai ter uma interpretação particular. Se outra pessoa faz a mesma coisa, vai ter outra interpretação. E cada uma vai ter uma interpretação diferente. Assim, haverá várias interpretações para o mesmo texto, onde, na verdade, só existe uma, que é a que está escrita no contexto do texto. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida? Não, né? Se ninguém fala para mim, é porque não tem dúvida. Vamos ver a hermenêutica e os avanços recentes. Os avanços nos estudos linguísticos e históricos ampliaram nossa capacidade de reconstruir os cenários originais, oferecendo novas perspectivas sobre palavras, sintaxe e culturas antigas. Esses dados não contradizem a tradição, mas a enriquecem, certo? Enriquece. Linguística, ferramentas mais precisas para compreender vocabulários e sintaxe dos idiomas originais. É muito importante quando você tiver para ministrar, para estudar um texto e para ministrar também, ou você buscar o sentido original. Não é que a tradução, e hoje a melhor tradução que tem da Bíblia é a NAA, a nova Almeida atualizada, não é que o texto ali foi traduzido de forma errada, mas é que, às vezes, uma palavra do original, seja ele do hebraico, seja ele do grego, quando você vai traduzir, você vai colocar apenas uma palavra para interpretar aquela palavra do original. E, às vezes, ela não traz todo o sentido que as Escrituras estão falando acerca daquele texto, naquele momento ali. Então, se você busca o original, e hoje existem aplicativos de grego, hebraico, né, de textos gratuitos aí para celular, para computador, a internet, o Google, você consegue saber o verdadeiro significado daquele texto, uma forma literal, muito mais ampla do que geralmente está escrito ali na nossa versão, seja ela NAA, RCA, a NVT, embora a NVT não seja uma boa, viu? A NVT, ela omite alguns textos da Bíblia. A arqueologia, descobertas materiais que confirmam e contextualizam relatos bíblicos. Veja que a linguística, a história, a arqueologia, tudo trabalha em conjunto para a interpretação. Então, quando é descoberto um pergaminho, um pedaço de cerâmica, um pedaço de um texto escrito com o nome de Jesus, um anel do rei Davi, do rei Salomão. Então, aquela descoberta arqueológica, ela vai reforçar os textos das Escrituras e vai trazer também mais clareza. Então, a importância da linguística, a importância da arqueologia e a importância da história, você conhecer a história, certo? Isso é uma matéria de seminário. Eu vou começar no ano que vem um curso de bacharel em teologia. Quem quiser fazer, depois procura saber comigo. Esse ano eu vou dar esse curso e vou voltar a um curso que eu parei, que Mônica estava fazendo, que é o curso de Seitas e Heresias. Eu vou começar novamente, que eu parei ele mais ou menos ali um terço. Vou voltar para o início, concluir, aí no ano que vem eu começo um curso de bacharel de teologia. Quem quiser fazer, depois fala comigo, tá? Então, é importante conhecer a história do Velho Testamento e a história do Novo Testamento. Por quê? Quando você for interpretar um texto do Velho Testamento, se você tem conhecimento da história do Velho Testamento, vai te ajudar.
Se você vai interpretar um texto do Novo Testamento, se você tem conhecimento da história do Novo Testamento, certo? Vai te ajudar também. Então, é importante conhecer a história, a reconstrução dos cenários sociopolíticos que moldaram a produção daqueles textos. Isso é importante. Quem domina essa disciplina não apenas entende melhor o texto, mas também evita armadilhas que levam à confusão doutrinária. Foi o que eu falei. 2 aspectos importantes para você estudar: hermenêutica, interpretação de texto. Não ser enganado por ninguém e não replicar um erro que você ouviu de alguém, aceitou como verdade e passou para a pessoa aquele erro sem ter noção que está errando. Tá? Bem, enquanto você não tem noção que está errando, Deus não leva em consideração a ignorância. Contudo, quando você tem, a responsabilidade já fica maior. Mas, para quem tem o conhecimento, há uma responsabilidade bíblica de chegar até aquela pessoa e dizer: olha, meu querido, esse texto que você interpretou aqui está totalmente equivocado, está fora de contexto. Não é este o significado. Isto aí é uma responsabilidade e um mandamento bíblico. Eu vou mandar isso para vocês depois, certo? Um anexo. Eu vou mandar para vocês. Vamos para o próximo. Salatiel ou Mônica, quando faltarem aí uns 10 minutos para as 9, vocês me avisam, tá bom? Ok, pastor, tá certo. Obrigado, meu amado. A importância da interpretação bíblica. A compreensão precisa dos textos sagrados. Perdão. A compreensão precisa dos textos sagrados não é um simples recurso acadêmico, mas uma exigência essencial para a fidelidade espiritual. Porque se você, mesmo não tendo um curso de teologia, está estudando a Bíblia, e se não interpretar corretamente, como é que você vai realmente ter certeza que aquilo que você está estudando, aprendendo e ensinando está sendo fiel às Escrituras? Como você ter essa certeza? E a unidade das comunidades de fé, que são as igrejas, né? As denominações. Leituras superficiais levaram historicamente a divisões profundas, como falei para vocês. Todas as seitas saíram de dentro da igreja cristã e usam textos bíblicos, só que distorcidos, fora de contextos, acrescentados ou subtraídos, para fundamentar suas seitas. Se a gente não conhecer, é complicado. Testemunho de Jeová bate na minha porta. Eu vou abrir. Aí ele pergunta: você crê em Jeová? Creio. Aí eu pergunto a ele: agora você crê no Filho de Jeová e no Espírito de Jeová? Eles se retiram na hora. Então, a importância de você ter o conhecimento das Escrituras, para você não ser enganado. Porque eles têm argumento. Eles também têm base bíblica. Só que é um texto isolado, fora de contexto, aplicado de forma incorreta, interpretado ao bel prazer deles, para enganar os indoutos, né? Aqueles que não têm o conhecimento. E eu não quero que vocês sejam essas pessoas. Amém? A justificação de práticas contrárias aos ensinamentos centrais e a marginalização de grupos vulneráveis. Os mormons, eles aceitam a poligamia, você pode casar com mais de uma mulher. Mas onde é que tem base bíblica isso? Eles vão usar lá o Velho Testamento, que Salomão tinha 1.000, né? 700 princesas, 300 concubinas. Mas eu pergunto, isso aí foi Deus que fez ou foi o homem? Porque Deus criou o homem e a mulher, e ele instituiu a família.
Apenas um homem e uma mulher é família, um casal. Agora, infelizmente, os homens da Bíblia, todos eles vieram de culturas onde havia poligamia, trouxeram isso, e isso foi levado até chegar no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus começa a colocar os pontos nos is e dizer, olha, não é assim, infelizmente, mas aí os mormons usam textos lá do Velho Testamento para fundamentarem que podem ter mais de uma esposa. Infelizmente, isso acontece. Acredito que vocês sabem disso, né? Consequência da interpretação descuidada. Decisões pastorais equivocadas. Já pensou, você pastor, você líder de ministério, você diácono, você presbítero, você diaconisa, você é um obreiro ou uma obreira na casa do Senhor, tomando decisões, aconselhando, ensinando, pregando coisas equivocadas das Escrituras. Isso é triste, é terrível. E se tiver alguém ali que tem um pouquinho de conhecimento, vai dizer a você que você está equivocado. E dê graças a Deus se tiver uma pessoa que diga isso, apesar que as pessoas não gostam. Eu gosto. E alguém que chegue para mim e diga, olha, você está errado aqui. Eu gosto. Quando a pessoa faz uma crítica construtiva, é muito bom, né? Versículos isolados, usados como base para orientação, sem análise do contexto original. Já pensou? Eu fiz ali 8 vídeos, eu acredito que todos devem ter visto. Falei de 8, mas existem muitos outros. Eu passaria o ano todo fazendo aqui vídeos e não ia poder falar de tudo. Você tem que aprender a falar. Melhor do que passar toda a interpretação de todos os versículos que são interpretados de forma incorreta nas igrejas, entre os pastores, irmãos, cristãos e etc., é melhor ensinar você a interpretar, porque você nunca mais vai ser enganado, nem vai pregar nenhuma heresia. Certo? Aquele texto lá de Filipenses, que diz que Filipenses 4,19. Quem pode ler para mim aí? Quem está com a Bíblia aberta? Filipenses 4,19. Se eu abrir primeiro, não vale, hein? Eu estou na Bíblia aqui na mão. Graça e paz para todos. Graça e paz. 4:19. Isso. Pode ler, Salatiel. Mas vai falar assim na minha expressão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Amém. Cristo Jesus. Amém. Aí veja o que acontece. Usa-se esse texto para dizer que todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, né, na sua glória. Mas não é isso que o texto está falando. Se você ler o contexto, Paulo está falando de pessoas que contribuíram com as necessidades básicas dele, especificamente de uma igreja. Se você ler o contexto, você vai ver qual é a igreja. E ele está dizendo para essas pessoas que, assim como eles supriram a necessidade do apóstolo Paulo, Jesus e Deus, o Pai, iria suprir as necessidades deles. Que necessidade? Aquela que eles estavam suprindo de Paulo, que era comida e roupa. Então, amados, é muito importante saber interpretar um texto para não ser enganado e nem pregar heresia. Observar os versículos anteriores e posteriores, entender o contexto para aplicar de forma correta, evitando decisões pastorais equivocadas, doutrinas desviadas. Existe muita doutrina aí desviada das Escrituras.
já observado na Reforma Protestante, quando certas leituras literais da lei geraram conflitos sociais prolongados. Na Reforma já foi observado muitas dessas doutrinas desviadas, né, desses erros de interpretação. Só que, nos nossos dias, não há, pela grande maioria dos cristãos, um estudo sistemático, cuidadoso, aplicado, meticuloso das Escrituras, buscando a interpretação correta, a interpretação daquele texto no seu contexto, buscando a palavra do original para saber o significado real daquela palavra ali, aquela palavra-chave. Hoje não existe isso. As pessoas vivem na era do fast food, né? Do self-service, que é tudo para ontem, quer receber tudo automático e passa do jeito que recebe, sem anotar nada, sem confrontar com as escrituras, sem comparar, sem buscar o original, sem buscar a leitura, o conhecimento, para ver se aquilo ali que foi passado realmente é verdade, se foi aplicado de forma correta. Fragmentação digital. Hoje, a pressão por respostas rápidas amplifica os riscos. Fragmentos textuais circulam sem análise crítica em ambientes digitais. É muito comum você receber um versículo de uma pessoa e outra e interpretá-lo isoladamente, sem buscar o contexto. Para quem aquele texto foi escrito? Em que época foi escrito? Por quem foi escrito? Para quem foi escrito? Então, hoje é muito fácil usar aquela caixinha de promessa, né? Você vai lá, tira um versículo, tal. Sim, mas o que é que aquele versículo quer dizer realmente? Porque você lê um versículo isolado, mas e o contexto dele? Qual a aplicação real e literal? Eu já deixo aqui bem claro para todos. Nós não somos Israel, tá? Eu, até conversando com o Mônica, eu tenho descendência, assim, de judeu. Minha avó, a mãe do meu pai era judia. Era descendente de judeu. Então, eu tenho lá, né, nos meus avós, bisavós, tataravós, eu tenho descendência de judeu. Mas eu sou gentio, nós somos gentios, não somos judeus. Então, o que vale para o judeu nem sempre vai valer para nós, certo? O que vale para nós é o que está escrito no Novo Testamento, é a nova aliança. A velha foi com o povo de Deus, o Israel, que ainda está esperando o Messias. Então, muitas coisas foram faladas para Israel e não para nós. E nós temos que saber discernir isso. Quais são os mandamentos para nós? Houve um concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram e decidiram. Está lá. Eu até falo sobre isso, se eu não me engano, em um dos vídeos. Para se abster da carne sacrificada, da impureza, da imoralidade sexual, não sei o que lá, e pronto. Nem sequer a circuncisão, nós gentios, temos que fazer. Nem sequer a circuncisão. A circuncisão era uma aliança com o judeu, a aliança abrâmica, lá do Velho Testamento. Não vale para nós. Ah, pastor, mas eu quero me circuncidar. Não tem problema. Circuncide. Mas não é isso que vai fazer com que você seja salvo, nem vai fazer com que você perca a sua salvação. Ok? Dados da Sociedade Bíblica Brasileira indicam que tradições modernas, acompanhadas de notas explicativas e contexto histórico, reduzem em mais de 60% os equívocos interpretativos entre leitores leigos. Quem são os eleitores leigos? Todos que não têm formação teológica. São leigos. Tá? Então,
dados da Sociedade Bíblica estão apontando que 60% dos erros de interpretação são corrigidos se você tiver uma boa Bíblia de estudo com notas explicativas dos textos e contexto histórico. Quando você lê o texto, você vai lá para baixo, lê o significado, lê o contexto e você vai ter uma interpretação ali muito mais próxima da realidade porque 60% quer dizer que ainda 40% ainda está sujeito, mesmo com essas Bíblias, a fazer uma má interpretação. Infelizmente. Alguma pergunta até aqui? Agora vamos ver nós, como intérpretes, como agente ativo, mais do que repetição. A responsabilidade exige domínio das escrituras linguísticas, das estruturas linguísticas, sensibilidade aos gêneros literários e humanidade diante da complexidade do texto. Certo? Então, há uma responsabilidade, exige domínio de estrutura linguística, sensibilidade aos gêneros literários e humildade diante da complexidade do texto. Não é pecado, não é feio dizer para alguma pessoa que está ministrando ou ensinando, eu não entendi. Ou de pesquisar e procurar você mesmo individualmente entender aquilo que foi ensinado, ministrado, o que você está lendo naquele momento. Pelo contrário, devemos sempre fazer assim, certo? O erro mais comum não é a ignorância, mas a certeza excessiva. São pessoas que acham que sabem tudo e que não precisam de aprender nada. Meu avô, já falecido, ele não era cristão. E quando eu ia falar com ele sobre as Escrituras, ele dizia: não precisa me dizer nada que eu já sei de tudo. Ele era muito orgulhoso. E, em relação às Escrituras, nós não podemos ser orgulhosos. Nós temos que ter humildade. Humildade para chegar e dizer: Espírito Santo, eu não entendi. Pastor, eu não entendi. Professor, eu não entendi. Irmão, eu não entendi. E buscar a compreensão, o entendimento. Certo? Isso vai exigir o quê? Um esforço. Mas é um esforço contínuo para que você realmente aprenda o correto, que a Bíblia está realmente falando naquele texto que você está lendo, ou está ouvindo, ou está estudando. Vai ter que ter esforço. Esse esforço é constante. Eu acredito que aqui todos leem a Bíblia diariamente, né? Então, se você lê a Bíblia diariamente, esse esforço é diário. Porque, meu amado, pegar a Bíblia só para abrir no domingo, quando vai para o culto, isso aí não é ter comunhão com Deus, não. A Bíblia deve ser lida diariamente. Assim como a gente come e bebe para alimentar o corpo, e a gente come e bebe mais de uma vez por dia, geralmente, no mínimo, 3 vezes, o espírito e a alma também precisam de alimento. A oração e a palavra. Nós temos a mente de Cristo, mas a mente de Cristo é renovada pela palavra diariamente. Tem que ser. Temos que ter o hábito de ler, mas não só de ler como se lê um livro ou uma revista. Ler estudando e interpretando. E quando não entender, para e vai pesquisar. Hoje, com a internet, você não precisa de uma Bíblia física de estudo. Se quiser ter, é bom, mas com a internet não precisa. Não precisa de uma biblioteca, não precisa de um dicionário. Você vai lá, bota o que você quer e pergunta, e ele responde tudo. Ele coloca a palavra no original, diz o significado, diz qual é
a interpretação correta, diz qual é o significado daquela palavra, ele diz tudo. Então, só vai ser enganado e só vai enganar quem quiser. Porque quem quiser aprender, vai aprender. Agora, nada disso substitui a revelação do Espírito Santo, tá? Tudo isso aqui é auxílio para melhor entendermos e ensinarmos a palavra. Mas nada disso aqui retira a necessidade de você ler a Bíblia com o autor do seu lado, falando com você, respondendo as perguntas que você faz ao texto. Mônica, você é professora, né, Mônica? Mônica? Sim, pastor. Sim. Pronto. Então, existe uma matéria, não sei se hoje, parece que hoje em dia não tem mais, eu não sei, mas na minha época tinha, que era interpretação de texto. Existe ainda? Sim, tem, claro. Tem, né? Pronto. Então, eu, graças a Deus, mesmo sem ser cristão, eu sempre fui bom em interpretação de texto. Todas as questões que caíam na prova, que pediam para interpretar, colocava-se um texto e pedia para interpretar, para colocar a interpretação correta daquele texto. Aí colocava A, B, C, D e E. Eu nunca errei uma, porque eu era bom. Mas isso aí você tem que se esforçar. E com a Bíblia, você tem um professor e o autor do lado, melhor. Porque na prova eu não posso chegar para a professora Mônica e dizer, professora, esse texto que a senhora colocou aqui na prova, o que é que ele quer dizer? Eu não posso fazer isso. Ela já colocou para eu interpretar. Agora, quando eu estou lendo com o Espírito Santo, eu posso perguntar a ele. Espírito Santo, abre a minha mente. Não consegui entender isso aqui. Me ajuda. E começa a pesquisar. Começa a fazer pergunta ao texto. Para quem foi escrito, por quem foi escrito, quando foi escrito, por que foi escrito. Vai atrás do contexto literário, vai atrás do contexto cultural, vai se for necessário, vai para arqueologia, vai para a palavra no original, contanto que você não vá adiante sem ter a interpretação correta daquilo ali. Então, a iluminação espiritual, embora fundamental, certo? Ela não substitui o trabalho intelectual. As duas são importantes. A intelectual e a espiritual. Uma não anda sem a outra. Só a intelectual você não vai conseguir. Só a espiritual... Pastor, 10 para as 9. Ok, obrigado, mano. Só a espiritual você vai ficar interpretando o texto da forma que você quiser. Porque nem sempre o que está ali, como óbvio, o Espírito Santo vai falar. Já está escrito. Então, o que está escrito eu tenho que buscar, entender. E, para isso, existem os mecanismos de interpretação que eu estou passando para você. E hoje nós chegamos aqui até esse ponto, né? O intérprete como agente. Eu quero ir para mais um aqui, ainda tenho 10 minutinhos. Erros comuns de interpretação. Alguém tem alguma pergunta? Muitos leitores assumem que o sentido de uma passagem é evidente, ignorando as camadas de contexto que a moldam. Já falei disso aqui várias vezes hoje. Essa suposição leva a interpretações que refletem mais as expectativas culturais do leitor do que a intenção original do autor. O texto deixa de ser fonte de revelação e se torna espelho das próprias convicções. Ou seja, eu pego um texto e eu interpreto da forma como eu estou precisando que ele seja aplicado na minha vida, e não como ele realmente está sendo, como ele foi colocado ali naquele momento nas Escrituras. Não com o verdadeiro significado e a verdadeira aplicação dele, mas com a minha necessidade. Aí é onde mora o erro, certo?
E existem 4 erros aqui que são os mais comuns. A fragmentação, que é o mais comum, extração de frases isoladas para sustentar teses já definidas, ignorando o ambiente literário. Essa é a mais comum, é tirar o texto do contexto e interpretar ele. Essa é a fragmentação. É a mais comum. O anacronismo, aplicar padrões morais, sociais ou políticos atuais a textos que operaram em realidades radicalmente diferentes. Você não pode aplicar padrão moral, social ou político a texto escrito há 2.000, 4.000 anos atrás. Não tem como. Você pode aplicar texto moral, político, né, e cultural da época em que o texto foi escrito, não de agora. Não dá. Vai entrar nessa questão aí desse erro que é o anacronismo. Confusão de gêneros. Textos poéticos tratados como declarações científicas, parábolas lidas como relatos históricos, símbolos apocalípticos como cronogramas precisos. Vejam como é, meu amado. A Bíblia, ela tem livros que contêm parábolas, que contêm símbolos, certo? Que contêm poesia. E nós temos que saber interpretar cada um na sua forma corretamente, para não ocorrer em um erro de interpretação. No caso aqui, a confusão de gêneros. Certo? Se o texto é poético, eu tenho que ver como uma poesia, como é o caso do Cantares de Salomão, por exemplo. Se é uma parábola, eu tenho que ver como uma parábola e não como uma história de um relato verídico. Parábola é parábola. Se é um símbolo que está lá em Apocalipse, eu tenho que entender, identificar um símbolo e não um cronograma preciso de algo, certo? Até porque Jesus mesmo falou que sobre o dia e a hora ninguém sabe. Ele nos dá sinais que vão nos alertar sobre os últimos dias, sobre a volta dele, certo? Aí ele fala do amor esfriando, apostasia e etc. Tal, guerra, rumor de guerra e tantas outras coisas que ele nos dá sinais, mas ele não vai dizer a data, o dia nem a hora. Muitas seitas já fizeram isso. Jesus vai chegar a tal dia, tal hora, ficaram esperando e até hoje estão esperando. E o último, o dogmatismo. Já tenho 5 minutos. Práticas baseadas em leituras distorcidas geram exclusões, medo e rigidez, onde deveria haver liberdade e compreensão. Então, o dogmatismo, se você é uma pessoa dogmática, né? No caso, na leitura da Bíblia, ele pode gerar, certo? Distorções, exclusões, medo e rigidez na leitura, no estudo da palavra, onde deveria haver liberdade e compreensão. Você não tem que ter medo de ler a palavra. Você não pode ficar confuso quando está lendo a palavra. Não entendi. Para tudo. Não avança. Mas eu tenho que ler 4 capítulos por dia. Amém. Mas se teve uma parte que você não entendeu, pare. Deixa o resto para lá. Vamos buscar interpretar isso aqui. Vamos buscar o original, vamos buscar o contexto literário, contexto histórico, cultural, enfim. Só passa adiante quando você tiver
convicção e certeza de que você está aplicando e entendendo o texto corretamente. Solução para os erros de interpretação. Eita! A solução não está em mais leitura, mas em mais cuidado. Nós temos que ter muito cuidado em aprender e escutar antes de falar, a investigar antes de afirmar e a respeitar o tempo e o lugar onde cada palavra foi escrita. Temos que ter humildade. Meus amados, eu aprendo todos os dias, para que vocês tenham noção. Estou sempre aprendendo, não só acerca das Escrituras, mas acerca de tudo. Eu sempre estou aprendendo, sempre estou aprendendo. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 61 anos, estou fazendo faculdade, tá? Estou fazendo pedagogia, estou fazendo psicopedagogia, uma pós, estou fazendo 2 ao mesmo tempo. Eu não paro de estudar, não paro de aprender. E isso deve ser muito mais ainda rigoroso, enfatizado em relação às Escrituras. Então, tem que ter humildade, tem que investigar, tem que estudar, tem que se aprofundar, certo? Para que haja transformação. Tem que haver humildade e investigação. Corrigir esses erros exige uma mudança profunda no modo de abordar o texto, cultivar hábitos intelectuais e espirituais que priorizem a humildade diante da complexidade. Eu vou parar por aqui hoje, nessa parte aqui, no capítulo 2, conseguimos dar o primeiro capítulo, graças a Deus, tá? Então,